Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja conosco. Pedimos licença para adentrar aos seus lares. Queridos irmãos, unidos, dando as mãos, para que a mão esquerda fique com a palma voltada para baixo e a mão direita com a palma voltada para cima. São ações de receber e doar. E com os pensamentos elevados, nós vamos nos sintonizar com o poder supremo, Deus, e pedir a saúde para o nosso corpo físico, a proteção, o equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. E que essa luz possa ir também aos hospitais, aos asilos, aos sanatórios, aos leitos de dor, aqueles que estão perambulando pelas ruas, no orfanato, nos presídios, e aos espíritos encarnados e desencarnados, que ninguém se lembra de rezar, mas que mais precisam das nossas preces. E humildemente esperamos que quando essa fase tão difícil pelos quais nós estamos passando, essa pandemia, a humanidade possa recomeçar fortalecidas na prática do bem. Que assim seja, graças a Deus. O tema da reflexão desses nossos minutos preciosos é o cristão perante o mundo. Nasceu a 29 de agosto de 1831, no atual município de Jaguaretama, no estado do Ceará. Descendia de antigas famílias que foram os primeiros que vieram ao território cearense. Seu pai, capitão das antigas milícias, era tenente-coronel da Guarda Nacional. Desencarnou porque contraiu a febre amarela. E sua mãe desencarnou com 91 anos, perfeitamente lúcida. Desde estudante, seu itinerário foi bastante significativo. Conheceu as primeiras palavras lá no interior do Ceará, na Vila do Frade. E depois de 10 meses, o seu conhecimento, o seu saber se equiparou ao do professor. Juntamente com a sua família, fugiu para o Rio Grande do Norte, devido a perseguições políticas, mas aprendeu latim durante 2 anos e, no ponto de poder substituir o próprio professor, retornou para o Ceará e, por conta do auxílio do seu irmão, que era um intelectual, um líder católico, aprendeu as primeiras lições intermediárias, se sobressaindo, se destacando como um dos melhores alunos no tradicional Liceu do Ceará. Mas o seu sonho era ser médico.
Seus pais passavam por grandes dificuldades financeiras. Não podia custear os seus estudos. E ele resolveu vir para o Rio de Janeiro, o então império da capital. E aí, trouxe consigo 400 mil réis, que recebeu de doações dos seus parentes para ajudá-lo na viagem. Queria cursar medicina. E com muito sacrifício, com muita garra, com muita luta, dando aulas particulares de matemática e de filosofia, concluiu o seu curso, doutorando-se na Faculdade de Medicina do Ceará. Logo foi admitido lá no Exército, no setor da saúde, tendo ali um compromisso como médico cirúrgico. Desde o início da medicina, já podia sentir que o seu coração semeava amor, carinho, desprendimento, valorização da sua profissão para aqueles menos favorecidos. Casou-se em segunda núpcias com Cândida Augusta e teve 7 filhos. E por conta de ser reconhecido pelos amigos, ser benquisto, acabou indo para a política. Se candidatou, tendo como slogan a ciência para criar o bem de todos. Foi eleito vereador, deputado. Ele também criou a estação de ferro entre Macaé e Campos, o que lhe rendeu uma pequena fortuna. Mas ele não dava a mínima para bens materiais e acabou perdendo tudo. Permaneceu na política por 30 anos e depois se afastou, porque uma nova missão o esperava. Não aquela de coroas de glória, que estas perecem, mas sim que ele iria trazer mensagens que iria ficar para toda uma eternidade. Por conta do seu grande conhecimento, da sua sabedoria na medicina, na ciência, escreveu inúmeros livros, artigos, estudos, teses, revistas, jornais. Recebeu muitos prêmios, muitas condecorações, mas sempre na sua simplicidade, na sua humildade. Veio então a desencarnar em 11 de abril de 1900, tendo ao seu lado a companheira de anos e anos. Morreu completamente na miséria, embora o seu consultório estava cheio de uma clientela que nenhum médico queria. Eram pessoas carentes que não tinham como pagar as consultas. Diz mesmo que tiveram que fazer campanhas, doações à sua família, quando este veio a desencarnar. Leon Denis, um dos grandes discípulos de Allan Kardec,
se pronunciou logo após a morte deste grande homem, dizendo: quando tais homens desaparecem, enluta-se não só o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. Nós estamos nos referindo a Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, também chamado o médico dos pobres, como exemplo de um verdadeiro cristão, aquele que conhecia toda a teoria, a doutrina cristã, e colocava em prática no seu dia a dia as lições de amor, de caridade, de fé, as suas virtudes. Como disse um mestre Jesus Cristo, ser do mundo, mas não pertencer ao mundo, era exatamente a sua conduta, a sua atitude. Estava neste mundo, mas trouxe toda uma bagagem de outras vidas pretéritas. E assim, em toda a sua trajetória, engrandeceu, deixando marcas de luz por onde passava. Neste mundo, no orbe terrestre, em que muitos veem um mundo restrito, pequeno, o mundo dos artistas, o mundo dos filósofos, o mundo dos romanos, o mundo dos gregos. Há o mundo íntimo, que é o conjunto dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Como há o mundo dos agregados, o mundo dos desagregados. E já Santo Agostinho mencionava no seu livro A Cidade de Deus, o mundo material e o mundo espiritual. Foi justamente esta grande passagem de Bezerra de Menezes. O mundo material esteve aqui entre nós para progredir, para evoluir. Aceitou as incumbências do plano espiritual e foi passo a passo, com comprometimento, com responsabilidade. Estudou, pesquisou o Espiritismo e sentiu que o Espiritismo é o cristianismo redivido, sem dogmas, sem rituais, sem interesses de qualquer natureza. E hoje, no plano espiritual, traz consigo uma falange de médicos e de enfermeiros. Está lá, posicionado em cada cantinho aqui do planeta Terra, levando o conforto, levando a mensagem de paz, a mensagem de amor, aquela mensagem que motiva,
que estimula, que diz não desanima. Seja forte, tenha coragem. Tudo passa. Supere as dificuldades, que eu estarei ao seu lado, juntamente com o seu mentor espiritual. Tudo para a grandeza do seu próprio espírito. Ele, em tudo e por tudo, nos mostra claramente o amor ao próximo. E lembrando do amor ao próximo, nós recorremos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 37, versículo de 10 a 25. Muitos já conhecem, mas é sempre bom recordar. É uma passagem em que um doutor da lei perguntou ao Mestre Jesus Cristo, porque queria testá-lo, qual era a lei para chegar ao mundo, ao reino de Deus. E Jesus então disse a ele: você sabe qual é a lei? Sim, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus disse: sim, é este, vá e faça o mesmo. E esse doutor da lei quis ainda se justificar e indagou: mas então, qual é o meu próximo? E Jesus respondeu: o homem vinha de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por assaltantes, que roubaram os seus pertences, rasgaram as suas roupas, os esbofetearam e jogaram semi-morto à beira da estrada e fugiram. E eis então que por ali passava um sacerdote. Olhou, sentiu assim meio que uma compaixão, mas nada fez, seguiu em frente. Logo após veio um levita, que também olhou para aquele ser, sensibilizou-se, mas saiu de largo e foi embora. Logo em seguida, veio um samaritano montado a cavalo, que logo que percebeu aquele ser lá tão indefeso, socorreu, limpou as suas feridas, colocando óleo, colocando vinho, colocou esse homem sobre o lombo do seu cavalo e o levou até a próxima hospedaria. Cuidou daquele homem, deu-lhe alimento, colocou roupas limpas e ao amanhecer, como ele era comerciante, tinha alguns compromissos assumidos que não poderia faltar ou falhar. Deu 2 denários para o senhor da hospedaria, pedindo que esse cuidasse lá daquele homem, que nada lhe faltasse, e que se por acaso ocorresse outras despesas, que quando ele voltasse, ele iria cobrir. Não perguntou se era católico, se era espírita, se era budista, ou seja lá quem for. Não reparou se era branco, se era preto, se era amarelo, se era vermelho. Nem se era seu parente ou da sua própria família. Mas tinha o conhecimento maior de que todos somos irmãos, filhos
do mesmo Pai. E Jesus então olhou para aquele doutor da lei e disse: qual dos três estava mais próximo daquele homem? E o doutor respondeu: é claro, é o samaritano que teve misericórdia para com ele. Então, é este o objetivo maior. Vá e imite, pegue como exemplo e coloque na sua trajetória. Vivencie, porque este é o verdadeiro cristão perante o mundo. É aquele que quer sempre viver no bem para o bem, que tem o conhecimento e procura de todas as formas aplicar, praticar, sendo indulgentes com as falhas alheias e, sobretudo, tendo perdão das ofensas. Paz, amor, luz, nossos agradecimentos.